Feliz sábado, igreja! É um prazer muito grande estar aqui essa manhã. Acho que o Plínio já me apresentou, não preciso mais me apresentar, né? Mas então, só reforçando, nós estamos aqui nessas férias. Eu estou ali com meu marido. Amor, dá um tchauzinho para quem não te conhece. É porque a gente, já faz um tempo que a gente não está aqui, então a igreja muda muito. Então, é uma nova igreja para nós. Tem muitas pessoas que a gente não conhece, e talvez que não nos conheçam, mas nós estamos aqui nesse mês de férias. O Davi está estudando teologia. O Senhor nos fez esse chamado. Então, nós saímos lá do Amazonas, vivemos 2 anos e meio como missionários, dirigindo uma escola, treinando também missionários, e de lá o Senhor nos chamou para irmos para a Bahia, para fazermos teologia. Eu falo fazermos porque é o ministério dos dois, né, gente? Mas quem está estudando é ele, não eu. Mas o ministério é nosso, então nós estamos agora na Bahia e estamos aqui de férias, né? São as férias escolares. Estamos participando de um projeto aqui da APL que chama Projetando o Futuro, onde nós temos universitários, teologandos, fazendo visitações. Então nós estamos visitando pessoas que membros aqui dessa igreja indicaram. E está sendo uma bênção, está sendo muito prazeroso visitar esses amigos, esses familiares que vocês indicaram no projeto do pastor Fábio, quando ele veio aqui e apresentou todo o projeto Projetando o Futuro. Então, é por isso que nós estamos aqui e recebemos, então, esse convite de vir pregar aqui. Estamos muito felizes. Eu prego hoje, Davi prega no dia 27, e no dia 19 e 20, nós faremos um workshop, a gente pode chamar de workshop, no dia 19 à noite, 7h30, e no dia 20, 13h30. Nós falaremos sobre muitos assuntos, está rolando divulgação e vai rolar ainda mais, mas já se prepare para esses 2 dias, vocês estão convidadíssimos. Nós vamos falar sobre nossas experiências, como foi sair aqui de São Paulo e ir para o meio da floresta, como que foi esse passo. Nós vamos falar sobre oração, sobre jejum, nós vamos falar sobre identidade, maturidade cristã. Muita coisa legal, muito assunto, então você está convidado. Convide também seus amigos, seus parentes, 19 e 20 agora de janeiro, tá bom? Sexta e sábado. Bom, já fiz toda a apresentação. O tema do nosso sermão dessa manhã é Vivendo no Espírito. Na verdade, não sei se está aparecendo aqui ou lá, mas enfim, Vivendo no Espírito. E, irmãos, eu não sei vocês, mas faz alguns anos que eu tenho sentido muita vontade de estudar mais sobre o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que me conduziu a isso, com toda certeza. Eu tenho sentido muito mais vontade de entender quem é realmente o Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo, e mais do que isso, como viver no Espírito. Porque a Bíblia fala isso, que nós temos que viver no Espírito. Mas como, de fato, que a gente vive no Espírito? E isso já faz uns anos que tem ali, nossa, me incomodado, né? Não é me incomodado, mas me trazendo a vontade de estudar e saber mais sobre o Espírito Santo. Porque eu não sei você, mas em algum momento da sua caminhada cristã, você também teve dificuldade de materializar, vamos dizer assim, o Espírito Santo? Eu tive. Por muito tempo eu não consegui entender o Espírito Santo como pessoa, até porque ele já tem o nome Espírito Santo. Então, você às vezes acha que é uma energia. Aí a gente tem ele materializado em pomba e tal. E aí eu ficava, pelo menos na minha adolescência e juventude, eu não conseguia muito ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu orava a Deus Pai, eu orava a Jesus Cristo, mas o Espírito Santo, eu ainda tinha uma dificuldade, ou eu achava que o Espírito Santo era para alguns. Alguns, sim. Eu achava lindo ouvir aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Uau, como que eu faço para ser cheia do Espírito Santo? Queria ser cheia do Espírito Santo. Eu crescia e eu via muitas vezes ali a minha mãe falando sobre isso, e como o Espírito Santo falou com ela, e eu queria entender mais sobre o Espírito Santo, como que eu ando no Espírito, como que o Espírito Santo fala comigo, por que que fala com fulano e não fala comigo? Será que o Espírito Santo ele seleciona algumas pessoas? Será que o Espírito Santo fala só com quem é mais santo do que eu? Aquelas indagações que a gente tem que são saudáveis. É muito importante a gente indagar várias coisas, porque as respostas vêm quando a gente pergunta. E ali eu fiquei tentando materializar, entender como que eu vivo no Espírito. Depois que passou, eu entendi. Houve até um ano, que eu não me recordo qual, que a lição da escola sabatina pegou pesado sobre o Espírito Santo.
Eu não sei quem lembra disso, mas falou pesado no sentido de trazer ele para a nossa realidade como pessoa. Ele é um ser da Trindade. Ele não é só uma energia boa, não, ele é uma pessoa. E a partir do momento que você muda essa visão, aí o seu relacionamento muda, porque agora eu sei que eu estou me relacionando com uma pessoa, com um ser da Trindade. Eu não estou mais me relacionando com uma energia, uma pomba, um vento, o que for. Não, eu consigo enxergar agora o Espírito Santo. Quando eu falo com Ele, quando eu oro para o Espírito Santo, eu imagino uma pessoa, um ser da Trindade. E o Espírito Santo é essencial para a nossa vida cristã. Eu acho que por muito tempo, pelo menos na minha percepção, ele foi deixado um pouquinho de lado. Foi. Só que é necessário demais nós falarmos sobre o Espírito Santo, qual é o papel dele, qual é a função dele e como viver no Espírito. Então, antes de começar e abrir a nossa Bíblia, eu quero que vocês fechem os olhos para a gente pedir a presença deste Espírito Santo que nós vamos falar essa manhã. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui na Tua casa, te louvando. E como é bom, Senhor, estar em comunidade. Isso é tão importante, Senhor. É tão bom congregarmos juntos com irmãos que estão aqui para aprender e para prestar uma adoração reverente ao Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por estarmos aqui hoje. Senhor, eu peço agora a presença do Santo Espírito de Deus para nós entendermos a Tua palavra. Nós não conseguimos entender completamente sem a Tua presença, Espírito Santo. Então, o Senhor é muito bem-vindo neste lugar. O Senhor tem acesso livre para andar, para falar aos corações, para tocar na nossa mente, para tocar na nossa vida. Nós te damos essa liberdade, Espírito Santo. Se faça presente aqui e fale através de mim. Por favor. Deus Pai, atenda essa oração. Espírito Santo, leve essa oração ao Deus Pai, corrija as minhas imperfeições. O Senhor sabe que eu sou só uma serva, cheia de falhas. Então, Espírito Santo, corrija tudo e leve essa oração ao trono do nosso Deus Pai. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos começar falando do Espírito Santo e nós vamos falar algumas características dele. Aqui nós temos algumas características do Espírito Santo e nós vamos olhar na Bíblia para comprovar que é isso mesmo. Nós temos 6, eu peguei 6, com certeza se você estudar mais, você pode achar mais características ou outras características, não sei. Mas eu escolhi 6 características. Ele faz parte da Trindade, ele é um ajudador, ele é consolador, ele é um professor, ele tem uma obra a fazer e ele nos dá os dons. Então vamos começar com a primeira, que ele faz parte da Trindade? Abra sua Bíblia em Mateus 28, 19. E eu quero que nesse verso, Mateus 28, 19, as mulheres leiam comigo. Pode ser? Vamos participar junto desse culto? Nós estamos aqui para todos nós prestarmos um culto ao Senhor. Então, Mateus 28, 19. Mulheres, vamos ler comigo. Portanto, vão e façam discípulos. Em nome do... Ele faz ou não faz parte da Trindade? Faz. A ordem não foi dada para batizar só em nome de Jesus ou só em nome de Deus Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele é o terceiro ser da Trindade. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele é o nosso ajudador. Vamos lá, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Se as mulheres leram, agora é a vez dos homens. Todos acharam? Vamos lá, homens. Romanos 8, 26. 1, 2, 3. Esse é o nosso Deus, o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador.
Isso não é maravilhoso? Você não fica encantado lendo esses versos? Porque nós não sabemos nem pedir o que nos convém. Nós nem sabemos fazer isso. O Espírito Santo está ali e ele leva, ele muda a oração, ele leva ao trono de Deus Pai da forma correta. Ele é o nosso ajudador. Nós não teríamos nem chances sem o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. João. Vamos ler todos juntos agora, tá? João 14, 16. Podemos? A igreja toda? 1, 2, 3. E eu... Amém. Às vezes a gente lembra muito que o Espírito Santo é só o nosso consolador. Enviarei um consolador. E a gente esquece das outras características dele. O Espírito Santo é maravilhoso, ele tem muitas características. Então, além do nosso consolador, ele é tudo isso que a gente falou, e ainda tem mais. A gente viu já que ele é o terceiro ser da Trindade, ele é o nosso ajudador, consolador, ele é o nosso professor. João 14, 26. Faz assim, ó, as mulheres procurem João 14, 26 e os homens João 16, 13, tá bom? Então, vamos lá. O João, a gente já estava no livro aqui mesmo, então, mulheres, João 14, 26. 1, 2, 3. Amém. Esse é o nosso professor, o melhor de todos. O melhor de todos. Eu sou professora e eu sei que ser professor exige muita paciência. Eu imagino a paciência que o Espírito Santo tem com a gente. E ele nos faz lembrar todas as coisas. E os homens, leiam para mim, por favor, João 16, 13. Está aqui perto, já na mesma página. Estão prontos? Então vamos no 1, 2, 3 de novo. 1, 2, 3. Homens. Então, ele é o nosso professor. Ele, quando vier o Espírito da verdade, ele que nos guia à verdade. É ele. Se nós chegamos até a verdade, foi porque um dia o Espírito Santo nos levou até a verdade. Essa é a função também do Espírito Santo. E, por último, o Espírito Santo é quem nos dá os dons. Vamos para Coríntios. 1 Coríntios 12. Vamos ler, ele é um pouquinho maior, esse trecho, então eu vou ler, tá bom? E vocês acompanhem na versão de vocês, talvez esteja diferente da minha versão. Bom, o Espírito Santo é quem nos dá os dons. 1 Coríntios 12, todos acharam? 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Ele é quem nos dá os dons. Aqui a gente poderia falar de muita coisa, mas eu quero destacar duas coisas. Ele que quer e Ele que escolhe o que Ele vai dar para nós. E tudo que Ele nos dá é para um fim proveitoso. O Espírito é o mesmo.
O Espírito é o mesmo. Ele pode te dar o dom da sabedoria, ele pode te dar o dom da profecia, ele é o mesmo e ele escolhe o que ele quer te dar. Isso é fantástico, porque isso exige de nós uma submissão. Senhor, eu queria muito ter o dom de falar, de pregar. Talvez ele faça isso e te dê, mas talvez não. E talvez ele te dê outro, e você tem que ser maduro o suficiente para entender que quem escolhe é ele. Ele é soberano, ele é Deus. Ele escolhe o que ele quer te dar, porque ele sabe o fim disso. E ele te dá para que os fins sejam proveitosos. Ele não vai te dar algo em vão. E é por isso que nós temos que ter muita noção e discernimento de quais dons que o Senhor nos deu, porque Ele vai requerer isso de nós no juízo final. O que você fez com aquele dom que eu te dei? O dom não é nosso, irmãos. Não é nosso. É Ele quem nos dá esse dom. Então, aqui a gente só deu uma introdução sobre quem é o Espírito Santo. E como eu falei para vocês, podem ter muitas outras características desse Deus. Mas essas são algumas que eu peguei para vocês. Mas aí agora a gente fala, tá bom, eu já entendi essas 6 características do Espírito Santo. Agora, como que eu ando no Espírito? Como que eu vivo no Espírito Santo? E eu destaquei para nós 3 meios, talvez, de andando no Espírito, que seria reconhecer a voz dele, obedecê-lo e viver os frutos do Espírito. Essas 3 características, ou essas 3 ordens, podemos dizer assim, é você viver no Espírito. São os meios que você tem de viver no Espírito. Então, a gente começa pelo reconhecendo a voz dele. Eu acho que uma das coisas que mais o Davi e eu ouvimos na nossa caminhada, quando a gente prega, quando a gente conversa, como que você ouve a voz do Espírito? É uma das coisas que a gente mais ouve. Você ouve a voz do Espírito Santo e como que é? Irmãos, existem diversas formas do Espírito Santo falar com você. Diversas. Você precisa entender qual é a forma que ele fala. Eu nunca ouvi a voz audível do Espírito Santo. Queria muito. Já até pedi para ele, mas nunca ouvi. Acho que não ia nem aguentar se eu ouvisse. Sem condições. Eu não teria capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu nunca ouvi a voz do Espírito. Mas o Espírito Santo fala com você de diversas formas. A questão é que ele fala, irmãos. E me dá uma certa... um certo desespero quando as pessoas que são cristãs há anos na igreja falam, nunca ouvi a voz de Deus. Eu falo, não é possível não ouvir. Tem que ouvir. Não existe a opção de não ouvir. Ele fala. O Espírito Santo não fala comigo. Fala. O Espírito Santo ele não escolhe pessoas, as mais perfeitinhas, as que vão na igreja todo sábado. Não é assim que o Espírito trabalha. Não é. Ele está constantemente falando com a gente. Quem não ouve somos nós. Quem não reconhece somos nós. E um dos fatores, que eu nem vou me prender muito nisso, mas um dos fatores da gente não ouvir a voz do Espírito Santo é porque a nossa mente está embotada de várias coisas. Comida, coisas que a gente assiste, coisas que a gente vê, coisas que a gente lê, o tipo de conversa que nós temos, e aí a gente quer ouvir a voz do Espírito. A gente quer reconhecer, eu não reconheço, eu tenho dificuldade. Como que está a sua mente para você ouvir a voz do Espírito Santo? Como? O que você faz para ouvir a voz do Espírito Santo? Porque aí a gente fica se apegando, sabe como? A nossa vida cristã, a gente fica se apegando ao testemunho do outro. Não, o Espírito Santo fala com a minha mãe. Mãe, ora aí, por favor, e fala para o Espírito Santo falar com você. Não é com a sua mãe que o Espírito Santo tem que falar, é com você. É com você. Por uma parte, na minha juventude, uma hora eu virei a chavinha e falei, ei, agora eu tenho que saber quem é o meu Deus, não o Deus da minha mãe e do meu pai. Não o Deus da igreja que eu cresci. Eu tenho que saber quem é o meu Deus. Ele tem que falar comigo, não com a minha mãe e com o meu pai. É comigo que ele tem que falar. Então, uma das coisas, irmãos, que nós precisamos levar muito a sério, principalmente nesse ano de 2024, para começar o ano bem, é limpar a nossa mente. Irmãos, não adianta nós sermos inocentes, assistindo coisas que não agradam e desonram o nome de Deus. Seja um filminho bobo, que falam palavras baixas. Você fala, não, então tudo bem. Desonra o Senhor. Ponto. Desonra. Acabou.
Seja gente participando de glutonaria, comendo até morrer, desonra ao Senhor. Não dá para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está falando com você, mas você não reconhece, está muito barulho. Silencia as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus. Não ache que Ele não fala com você, porque Ele fala. Às vezes Ele está gritando para você e você está desnorteado, querendo saber qual é a nova série que vai sair no Netflix. Não dá tempo, irmãos, de ficar perdendo tempo com isso. Não dá. Não dá, o Senhor está prestes a voltar. E se a gente quer andar no Espírito, algumas coisas a gente vai ter que fazer nesse ano de 2024. Coisas sérias, que vão doer, mas é necessário. O que está em jogo é a vida, é a nossa salvação. Isso daqui vai passar, irmãos, o que vale é a vida eterna. Então, o Espírito Santo, a gente tem que aprender primeiro a reconhecer a voz do Espírito. Ponto. Eu preciso reconhecer a voz do Espírito. Opa, está falando. A gente vai contar algumas coisas disso nos dias 19 e 20, então não vou dar muito spoiler agora aqui, mas o Senhor fala com a gente, e às vezes, irmãos, o Senhor fala, e eu até estava conversando ontem com a Rosângela, que está ali em cima, e aí ela tinha até comentado, né, quando o Espírito Santo me manda fazer alguma coisa, me dá um nervoso, e dá, comigo já aconteceu, o Espírito Santo mandou eu falar com tal pessoa no meio da rua, meu coração, tá. Você sente uma coisa diferente, não é, Rô? Você sente um negócio, porque você sai da sua zona de conforto, o Senhor está pedindo mais de você, não é tão fácil assim. Mas Ele fala. E quando você começar a ter intimidade com Ele, você vai perceber a voz do Espírito Santo assim. O que você precisa reconhecer? Existem 3 vozes que podem falar à nossa mente. A nossa, acho que eu que estou pensando. O diabo e o Espírito Santo. Como que eu reconheço a voz do Espírito Santo? Tendo intimidade com Ele. Tendo intimidade com Ele. Irmão, se a minha mãe aparecer aqui no meio da igreja e gritar Jéssica, eu vou falar, opa, essa é a voz da minha mãe. Eu sei que é a voz da minha mãe. Se um filho aqui gritar mãe, a mãe já, opa, essa daqui é a voz do meu filho. Porque conhece, passa tempo com ele. Tem intimidade. Sabe quem é. Você vai reconhecer a voz do Espírito Santo se você começar a ter intimidade. Então, lembre-se, limpa a sua máquina, limpa a sua mente para você ter as suas experiências com o Espírito Santo. Para de viver de experiência dos outros, irmãos. Tenha a sua experiência com o Espírito Santo. E eu posso dizer uma coisa, quando você começa a reconhecer a voz dele, é um negócio maravilhoso. Você não quer mais parar. Você não quer mais parar, você fica pedindo mais, fala mais, eu quero ouvir, fala mais. Teve uma vez, irmãos, que eu vou contar para vocês. Eu estava lá no Amazonas, eu estava no meu devocional, e aí eu estava orando ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu vou agora ficar quieta, porque eu quero te ouvir. Porque às vezes a gente fala muito, né? Senhor, eu estou orando e eu vou ficar quieta, fala comigo. E aí Ele falou. Aí quando Ele falou, eu abri o olho e falei, o Senhor falou? Aí eu falei, eu vou voltar de novo, fechar o olho, você pode falar de novo? Aí eu fechei o olho, ele falou a segunda coisa. Aí eu abri o olho de novo. Uau! Caramba, ele está falando. Fechei o olho de novo, comecei a chorar. Senhor, fala mais alguma coisa? E eu estou aqui, me falou 3 coisas diferentes, que eram para o meu futuro. Ele falou. E eu nunca que eu estaria mentindo sobre isso. Ele falou. E foi um dia que eu fiquei quieta e pedi, só fala comigo. Eu abri o olho, fechei, ele falou 3 vezes. 3 coisas diferentes. Então Ele fala, irmãos. Vira essa chavinha, para de falar que o Espírito Santo não fala com você, Ele fala. Somos nós que não reconhecemos a voz doce e suave do Espírito. O próximo é obedecê-lo. Então, se a gente reconhece a voz, o próximo passo é fazer o quê? Obedecer. Não adianta nada você reconhecer, o Espírito Santo falar com você e você dar uma de louquinho e não vou obedecer, porque isso é muito difícil. Não dá, então você não está vivendo no Espírito. Viver no Espírito requer obediência. E, irmãos, muitas vezes não vai ser fácil obedecer. Não é fácil obedecer, porque se fosse muito fácil obedecer, todas as crianças seriam obedientes. E elas são? Não. Você tem que ensinar. Filho, não, obedeça a mamãe. Eu, como professora, sei muito bem. Obedeça a professora. Não está em nós facilmente obedecer, é uma luta. Mas o bom filho obedece ao pai. E se você é um bom filho, você vai obedecer à voz do Espírito Santo. Se Ele está mandando você largar aquele vício, você vai largar. Se Ele está mandando você se reformar, você vai se reformar. Irmãos, por um tempo, antes da pandemia, antes de eu saber que eu ia para o Amazonas, antes de eu saber que eu ia para a Bahia, muitas vezes as pessoas acham que eu tive vários encontros porque eu estava no Amazonas. Tive, mas eu tinha antes em São Paulo. Algumas coisas aconteceram no Amazonas, mas eu tinha antes. E quando eu estava na pandemia, o Senhor falou para mim que eu tinha que mudar
muita coisa da forma como eu me vestia. E pensa aí, mulheres, isso não é fácil. E a partir daquele momento que ele começou a falar comigo, eu colocava uma roupa, olhava no espelho e falava, Senhor, Espírito Santo, essa roupa ok ou não? E o Espírito Santo já falou não para mim. Não. Troca. Ok, vou pegar outra. De ganhar roupa que eu nunca usei, linda e maravilhosa, e o Espírito Santo falar, doa. Não é para você mais essa roupa. Não convém. Se você quer andar no Espírito, você vai ter que me obedecer. E esse estilo que você está usando, acabou. Não é mais. Então, o Espírito Santo, ele manda e a gente tem que obedecer. Ele já mandou a gente parar de comer algumas coisas e a gente parou. É claro que é uma luta constante, a gente vai, é difícil, mas obedeça. Obedeça ao Espírito. Ele fala. E, mulheres, eles se importam com todos os detalhes. Todos. Tem cada história aqui, se eu contar para vocês, de coisas simples. E eu vivo falando isso nas minhas redes sociais ou para as minhas amigas. O Espírito Santo se preocupa até com o corte do seu cabelo. Eu peço para o Espírito Santo cortar o meu cabelo do jeito que eu gosto. E ele faz isso. Ajuda a roupa desse jeito, ele me ajuda. Esse é o Espírito Santo, ele é pessoal. Ele está aqui, ele está perto. Então, obedecer ao Espírito Santo vai exigir força, irmãos. Vai exigir coragem. Mas você quer ou não quer viver no Espírito? E a terceira coisa são os frutos do Espírito. Irmãos, os frutos do Espírito também é uma coisa que o Senhor me orientou a dar mais atenção. E aí eu comecei a dar mais atenção e a orar, pedindo sobre os frutos do Espírito. Eu quero que a gente relembre os frutos. Abram em Gálatas 5:22. Nós vamos agora falar sobre os frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22, ele vai começar, na verdade, invertendo, ele vai começar falando sobre as obras da carne e a gente vai entrar nos frutos do Espírito. Mas a gente vai se deter bastante nesses versos agora, tá bom? Então já deixa a sua Bíblia aí aberta, se quiser anotar, grifar. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre os frutos e sobre as obras da carne. Gálatas 5:22, eu vou começar lendo o 16, tá bom? Se quiser colocar aqui o 16, por favor. A gente vai começar no 16 para a gente entender um pouco a relevância disso. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se a gente está satisfazendo os desejos da carne é porque a gente não está no Espírito. Fala se isso não dói de ouvir. Dói. Porque se a gente não está... Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nós estamos satisfazendo as obras da carne, o desejo da carne, é porque não estamos no Espírito. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Quem vive no Espírito não faz o que quer. Quem vive na carne faz. Quem vive no Espírito não. Ora, são as obras da carne, conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Presta atenção agora, tá bom? Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Irmãos, quando eu li isso, até, tremendo, me estremece. É muito sério, irmãos. Extremamente sério. Porque você começa a ler e você fala assim, imoralidade sexual? Check, não pratico, olha como eu sou santa. Impureza? Não. Libertinagem também não. Idolatria? Não. Feitiçaria? Não pratico. Oba, tô bem, tô legal. Aí você começa a ler rixas, ciúmes, discórdias, divisões. Eita, agora tá pegando. Porque é muito fácil a gente pegar, não bebo, não saio por aí praticando orgias, mas irmãos, os ciúmes, as rixas,
A inveja, a fofoquinha, falar mal do irmão, não vai para o reino de Deus. Não sou eu que estou falando. Não vai. A gente não pode começar a separar os tipos de coisa. Ah, eu não pratico esse pecado, mas uma fofoquinha aqui não dá em nada. Lógico que dá. Lógico que dá. Se eu não me engano, o verso 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª ele abomina. Fofoca. Fofoca. Não tem como uma igreja prosperar com rixas e fofocas e ciúmes. Não tem. Não tem. Então, aqui pense, orgias, às vezes a gente pensa, ou imoralidade sexual, essa coisa toda, a gente pensa em coisas muito bizarras, mas você ficar com conversinha com seu colega, ou no WhatsApp vendo coisas impuras, no Instagram vendo coisas que não devem, isso também faz parte. Isso também faz parte. Cuidado com os tipos de conversa que nós temos. Cuidado. Isso afasta o anjo de Deus. Afasta. E mais do que... A parte principal é essa. Não herdarão o reino de Deus. Mas, ainda bem, glória a Deus, que o Senhor tem um mas. Porque senão a gente ia sentir, né? Já era. Mas o Senhor fala, calma. Mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, nós estamos crucificando a carne com as nossas paixões e os nossos desejos? Estamos crucificando mesmo com força. Senhor, eu sou viciada nisso, crucifico. Senhor, eu tenho essa vontade de falar do outro, crucifico. Senhor, eu tenho uma inveja das irmãs que vão lá na igreja com cada roupa linda e eu não tenho, crucifica. Vigia, cristão, vigia. Isso é muito sério, irmãos. Viver no Espírito é uma coisa muito séria. Viver as obras da carne é uma coisa muito séria, porque a gente perde o reino de Deus vivendo as obras da carne. A gente perde. E, irmãos, tem algumas coisas que a gente vai passando e vai vendo que às vezes dá um desespero de ver o que está acontecendo. E vai falando, não é possível, o povo precisa realmente entender e se voltar à Bíblia, porque o tempo é curto. E nós não crucificamos a carne porque é muito difícil crucificar a carne. Lógico que é. Não foi difícil Jesus morrer por nós? E a gente não consegue crucificar as nossas paixões e os nossos desejos. Irmãos, a gente cresce nisso, cresce, mas para de dar essa desculpa. Ah, eu cresci bebendo refrigerante na minha casa. Ai, fazer o quê? A minha cultura. Que sua cultura? Sua cultura é do reino. Muda. Muda a sua cultura. Para de ficar indo, sendo levado. Ah, eu levo pela cultura. A sua cultura é do reino. O seu padrão é aqui, não é lá. E aí você pode dizer assim, ah, mas cada vez que eu vou me aproximando mais da Bíblia e fazendo mais o que o Espírito Santo me diz, eu vou perdendo amigos por aí. Bem-vindo ao time. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão. Você está se importando em ter mais pessoas ao redor e agradar aqui ou agradar ele? É assim mesmo que acontece. É assim. Você vai perdendo. E está tudo bem, porque o Senhor coloca outros no caminho. Coloca outros, irmãos. Coloca pessoas que estão ali querendo junto, e vocês vão avançando juntos, e ajudando os que ficaram para trás. Mas para de se importar com essa terra aqui, gente. Para de se importar com o que os outros pensam aqui, ou querer ser um clubinho. A igreja não é um clubinho. Não é. Na igreja a gente está para se preparar, para crucificar a carne e as obras da carne. Então, irmãos, vão para casa e estudem isso com seriedade. O Senhor me trouxe para esses textos, e quando eu via seriedade, eu falava, Senhor do céu, a gente precisa acordar. Isso eu estou falando para mim, algumas coisas que eu li aqui, eu tive que crucificar. Eu preciso crucificar, senão eu vou perder o reino de Deus. E eu não estou afim de perder o reino de Deus. Não estou. E aí no verso 25 diz assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Este não é o reino de Deus, irmãos. No reino não haverá inveja.
Tudo, essa desgraça toda do pecado começou com o quê, irmãos? Com a inveja. Tudo começou, nós estamos pagando preço por causa de um anjo invejoso que quis tomar o lugar de Deus. Não tem condições de um cristão sentir inveja. Quando sentirmos inveja, lembre-se de onde veio a inveja, quem que começou com a inveja. Dobre os seus joelhos no chão e peça perdão ao Senhor para Ele te transformar, porque Ele vai fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é que nós não estamos aqui numa competição, tá? Não tem essa. Por acaso, alguém vai chegar no reino primeiro? Eu vou chegar primeiro do que você? Não. Até os que estão dormindo, descansando no Senhor, estão esperando para todos recebermos a vitória juntos. Ninguém vai chegar na frente de ninguém. Se a gente não mudar o nosso pensamento aqui de querer, é uma competição, eu tenho mais cargos, eu faço não sei o quê, eu prego mais. Para com isso, isso não é uma competição. Nós somos uma unidade, uma igreja que está um puxando o outro. Um puxando o outro, irmãos. Que tenhamos mais atenção ao próximo que está ao nosso lado, às necessidades. Sabe que a gente foi em algumas visitas que nós já fizemos, e até na nossa caminhada, quando a gente encontra pessoas, muitas pessoas que saíram da igreja, elas se sentem excluídas no sentido assim, eu saí e nunca ninguém me ligou. Então eu não faço falta lá. Isso partiu o nosso coração quando a gente ouviu isso. De verdade. Nós pedimos desculpa em nome da igreja. Desculpa. Mas você é importante para nós. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Mas era uma ex-adventista. Que não tem mais vontade. Eu saí e nunca ninguém nem me ligou. Nem perceberam que eu saí. Irmãos, isso é uma unidade, é uma família. Se um sai, o outro vai atrás e vê, está tudo bem? O que aconteceu? Por que você saiu? A gente está sentindo sua falta. Era tão bonito você cantando lá, volta. Volta, isso é uma igreja, isso não é um clube. Não é um clube que eu vou me divertir aos sábados, colocar minha roupa de banho, mergulhar, tomar uma piscina. Não é isso. A igreja nunca foi isso. A igreja é um lugar onde a gente cresce junto, onde a gente estuda a palavra, onde a gente ajuda o irmão, onde a gente avança. Porque se a gente está estagnado desde o primeiro ano da sua conversão, alguma coisa está errada. O cristianismo é assim, ó. Não é assim ou assim. Ele é para cima, ele progride. A cada ano a gente vai dando um passinho. Se você passou 30 anos da sua vida e nunca ouviu a voz do Espírito Santo, isso vai mudar em 2024. Amém? Amém. Acabou. Vida velha ficou para trás. Espírito Santo, eu nunca te ouvi e talvez eu que não tenha te buscado direito. Me ajude. Me ajude, porque eu vou ouvir. E esse ano, Espírito Santo, eu vou estar com o ouvido afiado. Aqui, ó, falou, eu estou ouvindo. Opa, falou, eu estou ligada na parada. E, ó, ele fala, irmãos. É o que eu falei, ele fala e você vai sentir um prazer enorme de andar no Espírito. E, irmãos, aqui no capítulo 6, fala assim, ó. Irmãos, 6:1, tá? Se alguém for surpreendido em alguma falta, eu acho essa parte sensacional. Ó, presta atenção. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. Gente, não é lindo? Paulo está falando assim, ó, você que é espiritual, você é. Para, lógico que você é espiritual. Ele já está me chamando de espiritual. Amém, eu sou. Ele está falando, vocês que são espirituais, vão lá e resolvam. Resolvam com um espírito de brandura. Ele está falando para você restaurar. O Paulo está falando para você, sai, ó, você que é espiritual, não se junte a esta pessoa. Paulo falou isso? Não. Paulo falou assim, ó, vocês que são espirituais, vão lá e restaura essa pessoa. Traz ela de novo, porque vocês são espirituais. Eu não sei você, mas você não acha bonito? Eu acho, quando alguém fala de uma outra pessoa, falando, aquela pessoa é espiritual. Dá para sentir. Nossa, eu acho a coisa mais linda quando eu ouço alguém falando isso de outra pessoa. E eu automaticamente quero fazer o quê? Ficar perto dessa pessoa. Opa, essa daqui é espiritual, vou ficar mais um pouquinho. Opa, quero aprender com ela. Opa, esse daqui também é espiritual. Você percebe, você reconhece quem é espiritual e quem não é.
Você reconhece. E você quer ficar mais pertinho, porque você quer sugar dela, não é? Você quer sugar, você quer... vamos combinar que se Paulo estivesse aqui, todo mundo ia grudar no Paulo, não ia? Lógico que ia. Onde Paulo está, eu estou indo atrás. Ele vai no Tuguruvi, ele vai na Parada Inglesa. Eu ia grudar em Paulo, porque ele é espiritual. Paulo não brinca em serviço. Não brincava. Paulo não brincava em serviço. As obras da carne, ele se crucificava todos os dias. Crucifico a carne, crucifico a carne, crucifico a carne, porque mais vale é Deus, é adorar a Deus. Se a carne está me atrapalhando, eu vou tirar. Se tem alguma coisa na sua vida que está atrapalhando essa comunicação com o Senhor, tira, irmão, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para transformar e tirar qualquer coisa que você acha que é impossível. Não, isso não dá. Isso eu acho que eu vou morrer. Não é impossível, você não crê no Evangelho. O Evangelho restaura. O Evangelho faz novas todas as coisas. Ele restaura, restaura e restaura. E agora, nós vamos falar, a gente já viu agora, falando sobre o fruto do Espírito. Veja se você tem o fruto do Espírito, qual o fruto que você precisa ter. Eu comecei a orar, em algumas orações minhas, eu abri a Bíblia aqui, ó, Gálatas, abri o fruto e eu ia orando e falando, Senhor, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, porque eu não tenho esse fruto ainda. Me dê. Eu quero, me dê. Isso você pode pedir. Aqui ele dá igual para todo mundo, viu? Não é igual os dons. Aqui ele dá para todo mundo, o fruto do Espírito é para todos. E, irmãos, os dois são opostos. O que a gente viu em Gálatas aqui, 5:24? Está falando, deixa eu voltar aqui. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ponto. Temos que crucificar a nossa carne. Para andar no Espírito é preciso crucificar a carne. E o que os espirituais eles fazem? Eles restauram as pessoas. É isso que os espirituais fazem. E, irmãos, eu vejo que a gente busca pouco o Espírito Santo, sabe? A gente, quando busca o Espírito Santo, a gente tem a tendência de buscar uma, duas e... ó aí, viu? Falaram tanto que o Espírito Santo é para todos, mas ele não veio. E não é bem assim que funciona. Para a gente buscar o Espírito Santo, a gente tem que realmente implorar. A gente tem que realmente nos derramar na presença, mas existem alguns fatores para que o Espírito Santo desça sobre nós. A gente sabe lá no Pentecostes, me ajudem aí. No Pentecostes, a gente se pega muito no Pentecostes e acha que é só aquilo ali. O Espírito Santo só desceu lá e acabou. Não é isso. Aquilo ali é um exemplo para a gente copiar e fazer. O que os discípulos estavam fazendo no Pentecostes? Orando, jejuando, se humilhando, confessando pecados, e eles estavam em quê? Unidade. Quando todos estavam em unidade, pensando igual, agindo igual, veio, e veio forte. Para nós termos o Espírito Santo, nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrependermos e nos humilharmos. 3 coisas. Se humilha, se arrepende e confesse. E, irmãos, isso eu tenho aprendido na minha vida. A gente ouviu muitas vezes assim, ó, na hora que a gente vai orar, a gente fala assim, Senhor, perdoe todos os nossos pecados. Pega um balde assim, coloca todos os pecados aqui, perdoe todos eles. Não é assim que funciona. Você, para confessar o pecado, você tem que falar o pecado. E posso te dizer, por experiência própria, dói você confessar o pecado em voz alta, viu? Dói. Você tem vergonha de falar isso para o Senhor, em voz alta. Você tem. É muito fácil eu falar, Senhor, perdoe todos os meus pecados que eu cometi hoje, amém. Do que você chegar no fim da noite, ou no momento ali e falar, nossa, Senhor, hoje eu falei mal de tal pessoa, hoje eu pensei mal de outra, hoje eu xinguei não sei quem no trânsito. Confesse o seu pecado, ou coisas piores que eu não vou falar. Confesse o seu pecado nominalmente. Fale o seu pecado nominalmente para o Senhor. Isso machuca o seu coração. Mas posso te dizer, a chance de você tornar a fazer esse pecado é bem menor. Você vai querer de novo passar essa vergonha e confessar de novo? E ter que falar audivelmente para o Senhor? Para com essa coisa de, Senhor, perdoe todos os meus pecados. Fala o seu pecado. Fala. Em alguns momentos, quando eu percebi que eu pequei, eu parava, ia para algum lugar, orava na hora e falava, Senhor, eu acabei de pecar, me perdoe. Acabei de pensar alguma coisa que não era para ter pensado. Acabei de ter um resquício aqui. Acabou.
Ora nominalmente. Você vai ver o poder que tem nisso, em orar nominalmente. Lembre-se, para o Espírito Santo vir, confesse os seus pecados, humilhe-se, é para humilhar, se humilhar ao Senhor e arrependa. Porque a confissão tem que vir do arrependimento, certo? Não adianta só se arrepender e não confessar, ou só se confessar e não se arrepender. Não tem nem lógica nisso, né? As duas coisas andam junto. Em Romanos, dá uma puladinha aí, volta, vai para Romanos rapidinho, 5, ou melhor, Romanos 8, perdão. Romanos 8, também fala sobre a vida no Espírito, se você quiser ler depois. Romanos 8, 5 a 8. Vamos lá, que já está aqui também, vocês podem acompanhar no telão. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é o quê? Vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Seríssimo. Muito sério, irmãos. Às vezes a gente está se auto-enganando, achando que o Senhor está se agradando das nossas obras, quando a gente está andando nas obras da carne, e não nos frutos do Espírito. Isso, eu não estou aqui, irmãos, fazendo com a intenção de que vocês saiam se sentindo os piores pecadores sem chance de mudança. Lógico que não. Eu estou alertando para que a gente desperte da mornidão, saia das obras da carne e viva nos frutos do Espírito. É mais um novo ano, o primeiro sábado do ano. A gente vai continuar vivendo nas obras da carne, porque se você está nas obras da carne, você não está agradando a Deus. Não adianta você fazer tudo que você faz. O Senhor sabe, a gente está querendo enganar quem, gente? O soberano que lê todos os nossos pensamentos, que sabe o que a gente vai falar antes de sair da nossa boca? É muita inocência nossa. Muita inocência. Revise o que você faz. Quais são as obras da carne que eu preciso largar? Trabalhe isso dentro de você. Trabalhe e viva no Espírito, porque as obras da carne vão te levar à morte. Mas as obras do Espírito levam a Deus, a vida. São alertas de Paulo falando ali para os romanos e mandando a carta, falando, gente, por favor, eu imagino também às vezes o desespero de Paulo. Querendo falar e falar, por favor, não andem nas obras da carne, mas no Espírito, porque vocês são espirituais, porque Cristo morreu. Gente, imagine a vida de Paulo. Paulo matava cristãos, agora ele está desesperado, chamando o povo para acordar. E, irmão, sabe o que acontece com uma igreja que anda no Espírito? Eu vou aqui. Vamos ler a citação da escritora Ellen White, que fala o que acontece quando a igreja anda no Espírito. Quando o Espírito Santo controlar a mente de nossos membros da igreja, o resultado será na igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma do que agora existe. A gente vai subir um degrau. É isso que ela está falando. Os membros da igreja serão refrigerados pela água da vida. E os obreiros, trabalhando sob as ordens de um único líder, o próprio Cristo, revelarão o seu mestre no espírito, nas palavras, nos atos. E animar-se-ão mutuamente. Rapidinho aqui. A igreja vai ser mudada no espírito, nas palavras e nos atos. Vai ficar nítido que essa igreja é cheia do Espírito. Vai ficar nítido. Porque quando o Espírito vem, ele vem para se mostrar mesmo. Não vem escondidinho. Eu vou na miúda. Vai nada. O Espírito Santo vem que até línguas de fogo aparecendo na cabeça dos discípulos. Ele vem mesmo para mostrar que veio. Então isso vai ficar claro na igreja. Vai ficar claro. Para avançar no glorioso trabalho de finalização em que nos empenhamos, haverá substancial aumento da unidade e amor. Se o Espírito Santo está aqui, haverá mais unidade e amor na igreja, que testificarão para o mundo que Deus enviou o seu Filho para morrer pela redenção dos pecadores. A verdade divina será exaltada, e ao brilhar como uma lâmpada acesa, compreendê-la-emos com maior e muito maior clareza. Com muita, muita clareza. É isso que acontece com a igreja quando o Espírito Santo vem e quando ele desce. Tem uma história que eu li num livro que eu estou
lendo pela segunda vez, inclusive é um livro maravilhoso, fica a dica para vocês, chama Ouse Pedir Mais, tem na CPB. Esse livro é muito bom mesmo, acho que todos deveriam ler. E ela conta uma história, uma experiência de que uma vez, essa história não foi com ela, né? Ela contou isso, mas que uma vez um jovem chegou no pastor e falou assim: pastor, o que precisa acontecer para que o verdadeiro reavivamento venha para a minha vida e para o meu ministério? Eu quero, era uma pergunta sincera, genuína. Eu quero o Espírito Santo, mas o que eu preciso fazer para que haja esse reavivamento? O pastor falou assim: olha, eu vou ter que te batizar. Ele, pelo que eu me recordo, acho que ele já era batizado, e ele ficou meio assim, me batizar, né? Sim, eu vou ter que te mostrar. Aí levou ele para um lugar, não lembro se era um rio, se era um tanque, não me recordo. Batizou, afundou o rapaz e ficou segurando ele lá embaixo. O rapaz, pensa, segurando lá embaixo, ele tentou lutar para voltar a respirar. E o pastor ficou segurando. Aí soltou ele, todo assim, né? Pastor, o que é isso, né? O senhor me ia matar lá embaixo. Aí ele falou: tá vendo esse desespero que você teve para voltar a respirar? Quando você pedir assim o Espírito Santo, ele vai vir. Nós precisamos pedir desesperadamente o Espírito Santo. Irmãos, não é um pouquinho, não é uma oraçãozinha de 5 minutos, irmãos. É uma oração de horas na madrugada pedindo: venha, Espírito Santo, venha, por favor, apareça. Apareça, eu estou desesperado, porque sem o Senhor não dá. É assim que a gente tem que pedir o Espírito Santo, desesperadamente. E aqui em outra citação da escritora Ellen White, ela fala assim, ó: busquem todos o derramamento do Espírito Santo. Assim como ocorreu com os discípulos depois da ascensão de Cristo, poderão ser necessários vários dias de fervorosa busca de Deus e abandono do pecado. Dá uma pausa aí. Quantos dias que ela fala aqui, irmãos? Vários. Vários dias do quê? De oração de 5 minutos? De uma oraçãozinha antes do almoço? Não, vários dias de fervorosa busca, com fervor, com desespero. Senhor, apareça, eu preciso. Não veio ainda, eu vou orar até o Senhor descer. Nós vamos pedir até que, não vamos sair até que Ele me abençoe. Nós vamos fazer isso. Senhor, eu não vou sair daqui até que o Senhor me abençoe. De busca de Deus e abandono do pecado. Eu acho que essa também é uma parte extremamente importante. Beleza, nós sabemos pedir, nós sabemos orar, mas não abandona o pecado. O Espírito Santo não vai vir. Simples assim. Existem condições para o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja. Existem condições, irmãos. Fervorosa busca, dias orando, pedindo e abandono do pecado. Isso ainda me pega, eu preciso abandonar. A gente não pode viver a nossa vida achando que a vida é assim mesmo. O pecado sempre vai estar enraizado em nossa carne. E é assim. É assim. Não é assim. Isso é uma afronta falar isso. É uma afronta falar isso. Imagine se os discípulos falassem isso. Se os pioneiros tivessem falado isso. Os mártires falado isso. O pecado é assim mesmo. Eu caio um dia, levanto outro. Eu caio um dia, levanto outro. É isso aí. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Não foi. É para cada dia vencermos um próximo pecado. A gente vai cair? Vai. Mas a gente levanta e não cai de novo, irmãos. Continua, avançando. Para de colocar essa coisa de, é isso mesmo, eu sou pecador, Jesus morreu por mim, graça barata. Valeu muito o preço de Jesus. A graça não é assim, graça barata. Eu peco, o Senhor perdoa. Para com isso. Que ofensa ao Criador. Ele está te dando forças para vencer o pecado. Ele está te dando forças para vencer. Então, para você querer o Espírito Santo, abandona o pecado. Você sabe o que te pega. Abandona. Quando o povo de Deus for influenciado pelo Espírito Santo, manifestará zelo equivalente ao seu conhecimento. Refletirão a luz que Deus tem estado a conceder durante anos. Deus quer dar essa luz, há anos. É a igreja que não pede. Anos. O espírito de crítica será abandonado. Amém, Jesus. Acabou o espírito de crítica. É aí que você reconhece pessoas espirituais. Eu já vi pessoas assim, você está num ambiente, nossa, o pau está quebrando, está acontecendo um monte de coisa, e a pessoa está
plena, não falou mal de ninguém. Se alguém quer vir falar mal, ela sai e não quer ouvir. Se é para falar mal e não quer, é uma pessoa cheia do Espírito. Não participa das rodinhas de crítica. Ela se retira das rodinhas de crítica. Ela se retira da fofoca. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém aqui, mas é um ajudando o outro. Eu já tive em situações que pessoas vieram me contar uma coisa. Nossa, já preciso te contar uma coisa. Eu falei, é importante? É fofoca? Não quero, obrigada. A pessoa pode ter ficado com raiva de mim? Talvez, mas eu não quero participar da fofoca. Obrigada, não quero. Valeu, eu não quero saber disso que você está me contando. Isso não agrada ao Espírito. Não estou afim. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Cheios, para acabar ali no verso, no antepenúltimo, cheios do espírito de humildade, terão o mesmo pensamento e estarão unidos um ao outro e a Cristo. Isso está no livro Minha Consagração, hoje, se eu não me engano, página 58. Irmãos, a gente viu aqui e ficou claro que quando a igreja tiver o Espírito Santo, andaremos em unidade, amor e falaremos a mesma língua. Espírito de crítica vai embora, obras da carne vão embora, e essa igreja vai emanar um espírito tão grande que as pessoas, ao passar pela igreja, vão sentir que essa igreja é diferente. Não porque ela é adventista, mas porque ela tem o Espírito de Deus aqui dentro. Vão sentir, irmãos, qual é o impacto que essa igreja causa nessa avenida, nessa rua? Qual? É um impacto só que tem barulho no sábado de manhã e talvez eles se incomodem? Essa igreja tem que fazer diferença. Qual vai ser a diferença se um dia não existir mais a igreja de Tucuruvi aqui? As pessoas vão, amém, até que enfim, ou vão sentir falta? Se o Espírito Santo sair daqui dessa igreja, vai continuar a mesma coisa? Não pode ser a mesma coisa, irmãos. Se o Espírito está aqui, as coisas mudam, a gente anda em unidade. Então, para a igreja estar em unidade no Espírito e vivendo no Espírito, você tem que andar no Espírito individualmente. Porque se um vai andando individualmente no Espírito, a igreja é forte, a família é forte, e nós crescemos todos juntos no Espírito. A próxima vez que você vier para a igreja, pense nisso. Eu estou vindo primeiro para adorar ao Senhor, não para consumir culto. Não. Você não veio consumir o que eu estou falando. Você veio adorar ao Senhor. Nós estamos fazendo isso juntos. Então pense, seja intencional, estou indo adorar, eu quero mais do Espírito e eu não vou ter crítica. Eu não vou chegar no sábado na hora do almoço e vou falar mal do pregador. Não vou. Não vou criticar o louvor. Eu não vou criticar hoje. Porque isso é a nossa tendência, irmãos. A gente gosta de cutucar. A gente gosta de reclamar. A gente gosta de juntar no almoço e falar mal. E isso para mim é coisa absurda. Num sábado se juntar para falar mal do que aconteceu na igreja. Tenha você o Espírito Santo para que as pessoas percebam e reconheçam aquela pessoa é uma pessoa espiritual. Ela é uma pessoa espiritual. Eu não a vejo falando mal dos outros. Eu não a vejo criticando. Eu não a vejo curtindo coisas indecentes no Instagram. Não vejo. Porque ela é espiritual. As conversas edificam ao Senhor. Quando eu estou perto daquela pessoa, as conversas fluem, eu aprendo mais sobre Deus. Seja você essa pessoa, porque as pessoas querem estar na tua presença, na tua casa. Mas, irmãos, o meu apelo nessa manhã, assim como aquele dia o Senhor me levou a esse texto de Gálatas, foi uma paulada para mim, um negócio tão sério, e Ele conduziu para que eu falasse isso. Eu tenho certeza absoluta disso. O Senhor queria que a tua igreja ouvisse sobre isso. Nós não fazemos nada sem antes consultar ao Senhor. Nada. Nada. E eu falei, Senhor, é isso ou isso? E Ele me conduziu, é isso. Então é isso que eu vou falar. Pode ser que para alguns tenha soado ofensivo, machucado, não sei, mas essa não foi a minha intenção, irmão, acredite. A minha intenção aqui, e a de Deus, a do Espírito Santo, é que Ele quer morar em você, Ele está desesperado para habitar em você, só que a gente não está pedindo. E a gente está vivendo as obras da carne. Deixem as obras da carne, irmãos. Eu sei que é difícil, lógico que é difícil. Mas deixem as obras da carne. Pensa o que você faz que não agrada ao Senhor e tira isso da sua família. Tira isso da sua casa. Pelo amor de Deus. Pelo amor dEle.
Não pelo amor que você tem pelo seu filho, pelo amor que você tem por ele. Elimina coisas que afastem o Senhor da tua casa. Se for preciso, nem tem mais assinatura do Netflix, que não tenha. Se for preciso jogar a televisão fora, joga. Irmãos, faz 3 anos que eu não tenho televisão e está tudo bem. Tudo bem. Uma maravilha, inclusive. A gente nem tem vontade mais de comprar televisão. Se vai comprar um dia, não sei, mas não temos e não queremos agora. É possível viver sem televisão. É possível viver até sem internet, viu? Porque eu vivi 2 anos e meio e sobrevivi. Achei que ia morrer. Não, como que eu vou viver sem internet? Vivi. Estou vivendo a Silva. E com a mente muito melhor ainda sem a internet. Então, elimine, irmãos. Faça uma reunião na sua casa. O pai, o líder, você é o líder da sua casa, você é o sacerdote do lar, reveja na sua casa o que precisa ser mudado e mude em nome de Jesus. Mude, irmãos. Ainda dá tempo de mudar. Vamos crucificar a nossa carne para vivermos no Espírito e sermos aquelas pessoas que você anda que parece que está até flutuando. E a pessoa fala, aquela ali tem algo diferente. Tá? Pense nisso, não é algo diferente porque você não come carne de porco e guarda o sábado, não é isso. Diferente porque você tem um Espírito sobre você. E aí vai acontecer umas coisas que já aconteceu comigo, já aconteceu com o Davi, e com outras pessoas que a gente já conversou sobre isso, sobre o Espírito Santo. Às vezes você fala uma coisa, você dá um conselho para alguém, você conversa, você fala, e no final você fala assim, não fui eu que falei isso. Eu tenho certeza que não fui eu que falei isso. Já aconteceu isso com você? É muito doido, porque você olha e fala, caramba, eu realmente fui usada pelo Espírito, porque eu mesma não falaria isso. Ele falou por mim. E aí você vai vendo como ele vai fluindo. Fluindo. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele foi enviado. Jesus subiu, o Espírito Santo veio. Ele não veio para ficar só passeando, irmãos. Ele veio para habitar. Peça e recebereis. Quando pedirem de verdade. Quando pedirem com poder. Com confiança de que Ele vai descer. Ele vai descer. Que 2024 seja um ano de mudança na sua vida. Mas de mudança mesmo, da água para o vinho. Se tem coisas ainda que estão difíceis, ore mais, jejue mais. O Senhor te dá poder para vencer. Ore mais e jejue mais pela sua família que não está aqui. Seu marido, sua esposa, seus filhos, não sei. Ore e clame ao Senhor pela vida deles, irmãos. Sabe por quê? O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. E Ele está chamando os seus. Então, ore. E ore com fervor. Por aqueles que estão afastados do Senhor, que ainda dá tempo, e amém por isso. Vamos ficar em pé para a gente finalizar com uma oração? Santo Deus, ai Pai, às vezes a gente lê umas coisas na Bíblia que são difíceis, Senhor, que vai assim, de encontro com os nossos pecados, com as nossas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor é tão bom que o Senhor, na Tua palavra, existem coisas que afrontam a nós, os nossos pecados, vão de frente com os nossos pecados, mas em seguida já vem uma salvação, já vem uma esperança. Isso é tão bom, Senhor. O Senhor não é um Deus que vem apenas para mostrar os nossos erros e nos julgar e apontar. Não, não é isso. O Senhor vem para nos corrigir. O Senhor vem para nos corrigir e nos levar para onde o Senhor já preparou. E, Senhor, às vezes a gente fica relutando. A gente reluta, Senhor. A gente enrola, deixa para o ano que vem, e vai, e enrola. Mas, Senhor, o Senhor está desesperadamente ansioso para, quando Jesus vier, voltar e nós morarmos com o Senhor. Eu sei que está, Senhor. Se nós estamos, imagine o Senhor. Imagine o Senhor. E às vezes a gente fica aqui perdendo tempo, Senhor, com as obras da carne. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, eu te imploro, por favor. Por favor, Senhor. Nós não somos merecedores da Tua graça, mas o Senhor nos deu através do Seu Filho Jesus. Então, Pai, eu te peço forças para esse ano de 2024. Por favor, Senhor, nos dê o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, e eu creio que é um dos mais difíceis, porque o domínio próprio envolve muitas coisas. Nos dê o domínio próprio, Senhor, para a gente comandar o nosso ser, a nossa mente, saber o que escolher, o que comer, o que assistir, o que vestir, para que tudo honre ao Senhor. Senhor, por favor, renova a nossa vida neste ano de 2024.
Eu peço, por favor, que nessa semana o Espírito Santo se revele a cada um que está aqui na igreja, mostrando o que eles precisam mudar, o que nós precisamos mudar. Por favor, Espírito Santo, se revele. Às vezes a gente nem sabe o que precisa mudar. Nem sabe, mas quando o Senhor vem e fala, fica tão claro, mas tão claro. Então nos dê força para mudar, porque não é fácil. Não é, eu sei que não é, Senhor. O Senhor já me pediu para mudar em tantas coisas e não foi fácil. Mas a nossa vida, a vida do cristão é de constante mudança e crescimento. Não dá para a gente ficar estagnado. A gente não quer ficar estagnado nesse ano de 2024, Senhor. Não queremos. Então, por favor, Espírito Santo, que essa igreja peça em unidade, em amor, com consagração, com orações, com jejuns, com vigílias, a noite inteira, clamando ao Senhor pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que Ele vai descer. Quando houver unidade e clamor e arrependimento e confissões dos nossos pecados, o Senhor virá, e que essa igreja tenha um brilho tão sobrenatural, que qualquer um que passar na frente, no portão, sinta a presença do Senhor neste lugar. Amém. Senhor, por favor, perdoe as nossas falhas, corrija os nossos erros, nos faça lembrar dos pecados para que a gente realmente peça o perdão nominalmente, para que a gente não volte a pecar. Elimine, Senhor, as nossas tendências, nos ajude, elimine o mal e as obras e armadilhas de Satanás estão repreendidas em nome de Jesus. Aqui ele não tem vez, Senhor. Aqui quem reina é o soberano. Por favor, nos dê uma nova vida nesse ano de 2024. Para que essa igreja triplique no final do ano de membros. E pessoas sejam batizadas em nome de Jesus. Senhor, nós queremos viver no Espírito. Ensina-nos a viver no Espírito. Em nome de Jesus. Amém.